real significado da Páscoa? Quando eu era jovem, eu não entendia nada. Para mim, na verdade, Páscoa tinha toda uma movimentação de chocolates e eu entendia a morte de Cristo, mas não entendia o real significado. Então vamos comigo? Eu quero explicar para você que às vezes também fica meio em dúvida sobre o significado real de Páscoa. A palavra Páscoa significa do hebraico passar por cima, saltar. Esse significado ele traz uma referência da ocasião em que Deus enviou a 10ª praga ao Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas eles nada sofreram. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas que estavam marcadas com o sangue nos umbrais das portas foram poupadas. Então significa o quê? O anjo da morte que Deus tinha determinado passou por cima daquelas casas, poupou pela misericórdia de Deus, aqueles que criam no amor e no poder de Deus. Então a história da Páscoa, ela é cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa. Deus tinha falado com Abraão acerca do futuro da descendência do povo de Israel. O Senhor já tinha avisado que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. E eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação e que dominaria o seu povo, libertando-os da opressão. Isso tudo está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e 14. Então, mais tarde, José, que era bisneto de Abraão, ele foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano de Deus, José acabou se tornando, que todo mundo sabe, o governador do Egito. E houve uma terra de muita escassez, um tempo, onde levou os irmãos de José buscarem alimento na terra ali no Egito onde eles estavam. Então a casa de Jacó, que eram os irmãos de José, eles foram lá para o Egito para buscar alimentos. E foi quando eles se encontraram, então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e se encontraram com José e ali a descendência de Abraão então ia sobreviver. Então durante algum tempo os israelitas eles viveram com dignidade no Egito. Mas José e toda aquela geração acabou morrendo. E chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e acabou escravizando o povo de Israel. Essa história já está lá no primeiro capítulo de Êxodo. Então, depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como um libertador desse povo. Esse processo envolveu as 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. E foi a última praga que constituiu na morte dos primogênitos. E o episódio que se originou a celebração da Páscoa. Então, a origem e o significado da Páscoa judaica foi quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu as instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. Então o Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro, um cabrito macho, sem defeito, no 4º dia, aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer daquela carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos, das ervas amargas. Então aqui esses pães eles eram sem fermento nenhum, deveriam ser comidos como uma lembrança da pressa durante o Egito. Alguns estudiosos falam que como Deus ordenou que eles saíssem logo da terra onde eles estavam, então o pão não dava para ser levedado, não dava para ser fermentado. E também nós entendemos que esse pão fermentado é o pecado. Então Deus ele deu o pão sem fermento, sem levedura nenhum, que é conhecido como os pães asmos. E as ervas amargas, diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão.
Isso já está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, parece. Então, quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo. Então, Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga. Os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas de que foram determinadas lá no Pentateuco. E assim como na primeira Páscoa ainda no Egito, a festa anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguindo 7 dias consecutivos, denominados como as festas dos pães asmos. Oh, beleza, devia ser, né? E aí o cordeiro macho e sem vida de até 1 ano, que seria sacrificado, era separado do rebanho por cada família no 10º dia e guardado até o 14º dia. Então o animal deveria ser assado inteiro e sem que nenhum osso fosse quebrado. E o animal tinha que ser comido muito rapidamente, e as ervas amargas, os pães asmos, e os judeus também deveriam comer o cordeiro com trajes de viagem para que a saída, como se fosse celebrando mesmo a saída do povo do Egito. E as sobras desses cordeiros deveriam ser queimadas por não permitir o comer no dia seguinte ou reaproveitar. Então, durante a celebração da Páscoa judaica, o chefe de família explicava o significado do ritual às crianças. Depois também foi instituída a segunda Páscoa, um mês depois, que veio para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração, que está lá em Números capítulo 9, até o versículo 14. Então esteve peregrinando no deserto o povo de Israel, que não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Lá no capítulo 5, versículo 10, diz isso. E há também outras passagens bíblicas que faz referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 30. Então, isso era tudo no Antigo Testamento. Agora, já na parte do Novo Testamento, a Páscoa na época de Jesus, os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa. E o Nosso Senhor, ele era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Então, no Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências da festa da Páscoa. Tem no capítulo 2, no 6. E nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum aos judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de judeus e discípulos que se reuniam no cenáculo, formando uma família muito grande. Então, os judeus, eles comiam, faziam como se fosse uma grande festa. E eles comiam aqueles cozidos, né? Mesmo na época de Jesus. E os gentios não podiam participar da Páscoa. Porém, os prosélitos que aceitassem fazer as condições exigidas para tal celebração, eles poderiam participar. Só que depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica ela passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi a ocorrida lá no livro de Êxodo. Já não era mais possível realizar a Páscoa para 60 até 180 mil judeus que na época eles participavam. Faziam uma festa muito grande. Então era feito realmente cada um no seu recôndito, né, na sua casa. E o significado da Páscoa para os cristãos atualmente? Então o profeta Isaías, ele profetizou acerca do Messias, dizendo que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, Isaías 53, 7, e João Batista ele vem falando acerca de Jesus, que fez a importante declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém.
Tudo isso aconteceu muito provavelmente na sexta-feira, embora alguns defendam que foi numa quarta, considerando a sexta como uma melhor posição. Então, na quinta à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal. Eles comemoravam a Páscoa em Jerusalém. Então, aquela foi a última ceia em que eles participaram, ou seja, a última vez que a instrução dada no antigo Egito deveria ser observada. Então, após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, ninguém deveria mais assá-lo ou comê-lo com ervas amargas e pães asmos. Muitas vezes, quando nós celebramos isso em algum local, por exemplo, na nossa Páscoa, nós gostamos de celebrar como memória, como relembrar. Não que nós façamos isso nas nossas casas, mas para aquilo ficar vivo, fica tão gostoso quando o pastor Wagner ele vai explicando aquilo, incendeia o nosso coração, né? Então, aquela foi a última Páscoa que deveria. Então, o Cordeiro de Deus seria sacrificado e num sacrifício que fosse perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer um complemento. Então, ao invés da carne assada, do cordeiro assada, das ervas amargas, dos pães asmos, nosso Senhor, ele veio e ele instituiu o pão e o vinho em memória dele. Então, a partir do momento que a gente come do pão, nos lembramos do seu corpo que foi partido. E quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue que foi derramado. Então é isso que significa. Então a gente precisa entender tudo isso. Então a última Páscoa, ela deu lugar à primeira ceia. Ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para um futuro, para frente. Era um símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor, ela aponta para o passado, para trás, como um símbolo da promessa que se cumpriu. Então, e hoje? Como a gente fica? A Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. E quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa era a sombra, e Cristo é a realidade. Então, celebrar a Páscoa é celebrar aquilo que era temporário, é voltar ao que é inferior. A Páscoa judaica. Então, o escritor de Hebreus expôs essa verdade como um tema principal em sua epístola. Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. Então, o apóstolo Paulo foi claro quando ele escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e ele foi sacrificado. 1 Coríntios 5,7. E dessa forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez por ano, entre os meses de março e abril, como na época aconteceu, mas nos reunimos para celebrar a ceia durante todo o ano, em memória de seu sacrifício no Calvário. Ele foi o cordeiro, foi Jesus, foi trocado. Ao invés de ser o cordeiro feito na assadeira ali, onde eles comiam, assavam e aí estava libertando o povo do Egito, Jesus, ele é em forma de pão. Nos lembra. Tem igrejas que comemoram anualmente, tem igrejas que é dominicalmente, tem igrejas que é uma vez por mês, mensalmente. Então é ali, é aquele pão e aquele vinho, o suco de uva, ele é representado como o corpo e o sangue de Cristo. Então ali o seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus, impedindo que o seu povo fôssemos lançados na condenação eterna. Então, para nós, a Páscoa ela significa que pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais de nas nossas portas, é como se o seu precioso sangue atestou que fomos justificados. É por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa,
antes celebram a ceia, entendem? Então, e aí as pessoas perguntam assim, mas e os coelhos, os ovos e os chocolates, eles foram incorporados posteriormente, alegando que o ovo simbolizava a nova vida e o coelho a fertilidade. Então, quando o chocolate, talvez a melhor explicação, foi associado a todos esses dois elementos, né, em razão do que bom para o comércio, mas que não tem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou muito menos com a ceia do Senhor. Então, muitas igrejas ensinam que não deve-se, né? Mas não deve-se nem fazer uso do chocolate, nem do ovo de Páscoa, nada disso. Mas nós devemos estar, eu pelo menos penso assim, né? Apesar da Páscoa judaica não ser uma data sagrada para nós, né? Devemos agir com sabedoria e prudência. Devemos aproveitar essa data, reunir as famílias, né? Explicar o verdadeiro significado da Páscoa, tanto para as crianças quanto para os adultos que às vezes não sabem, desde a sua origem, apontando para Cristo como um Cordeiro de Deus e a sua consumação no Calvário. E além disso, nós devemos entender que o quê? Que nós temos uma nova terra. Nós estamos aqui de passagem, nós temos uma nova terra, um novo céu, e ali o povo escolhido estará totalmente livre do pecado. E a nossa comunhão com o Redentor será sempre aperfeiçoada. Então não é um ovo de Páscoa que eu como que vai me colocar, né, para sei lá eu aonde, como muitas pessoas acreditam. Ah, eu não participo igrejas, né? Eu não acredito. Eu sou batista, sou cristã, protestante, igual eu falo, mas não acredito que um ovo vai me condenar. Então, Jesus é que nos redime e que nos limpa. Que você possa ter uma excelente Páscoa, mesmo nesse tempo de pandemia. Reúna os mais próximos da sua casa. Explique às crianças com clareza, para que entendam coisas que a gente às vezes demora anos para entender. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Feliz celebração que Cristo nos liberta de todo o nosso pecado. Um forte abraço.